Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo 103. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Até aqui mais ou menos. Que a gente possa bendizer o nome do Senhor todos os dias, que a gente possa louvar e agradecer o nome do Senhor, acima de tudo. Que Ele tem cuidado de nós todos os dias, não tem deixado faltar o alimento, tem zelado por nós. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus para que esteja abençoando o nosso dia de hoje e o pregador. Senhor Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos hoje, Pai, para louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Toma, Senhor, a direção desse culto, Pai, para honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, a palavra que será pregada, que possa tocar no mais íntimo e profundo de nossas almas, Pai. Possa haver uma verdadeira transformação em nossas vidas, Pai, através da tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai. Senhor, que nós possamos erguer mãos santas a Ti, Pai, em louvor e adoração ao Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, os louvores que serão ministrados a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Eis que eu lhe peço, Pai, perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Mocerito. Mocerito. Hino. Amém. Vamos no improviso aqui, já que eu não tenho auxílio aqui para não, mas glória a Deus, alegria estar aqui com os irmãos e vamos buscar a presença do Senhor juntos para nós
muito gratificante, uma alegria. Amém? Amém. Vou cantar uma música aqui, um corinho, acho que todo mundo conhece. Amém? Vamos lá. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E vivia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Mais uma vez, pessoal. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E vivia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ô Senhor amado, Deus querido, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Tu conhece cada vida aqui, conhece cada situação,
conhece como cada um tem vivido, as dores, as lutas, Pai. Mas nós nos alegramos nessa noite porque estamos aqui juntos, Senhor, para glorificar o Teu nome, unidos pelo Teu sangue. Nós glorificamos ao Senhor por cada família aqui representada. Pedimos a bênção do Senhor sobre esse culto, sobre o pregador, sobre a palavra. Que possa vir uma palavra, Senhor, que possa, em nome do Senhor Jesus, impactar as nossas vidas e fazer com que o nosso coração esteja de volta, Senhor, alinhado com o propósito da nossa salvação, que é esperar a volta do Senhor Jesus. Que venha o sentido do Espírito Santo sobre a nossa alma nesse momento. Quantos estão perdidos nesse momento aqui nessas ruas, Senhor, sem saber o sentido da vida, entregando ao alto, Senhor, as suas almas, e amanhã estão vazios novamente, Senhor. Talvez esperarão o próximo fim de semana, mas nós temos no Senhor a expectativa da Tua volta. Nós sabemos, Senhor, que quando Tu vier, nada será normal. Quando Tu chega na casa, quando Tu chega numa vida, nunca mais aquela vida é a mesma. Por isso, Pai, fortalece a nossa fé aqui. Nós não esperaremos por um momento de diversão. Nós não esperaremos, meu Pai, num relacionamento, numa situação financeira. Nós esperaremos no Senhor, porque o Senhor é o sentido da nossa vida. O Senhor nos amou primeiro, e esse amor há de nos libertar, Senhor Jesus, de todas as prisões que a nossa mente nos causa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a palavra, abençoe cada irmão aqui, e que cada um possa colocar no seu coração o desejo de fazer algo pelo Senhor, talvez com sua limitação, talvez sem saber muito bem, mas com o desejo ali de fazer algo para Ti, esperando a Tua volta. Vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar passando a oportunidade, se tiver algum irmão que quer cantar uma canção, falar um versículo, algum texto, fala agora ou fale no próximo culto, quinta-feira. Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vou cantar esse canto, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, fazer a altar do Senhor com gratidão. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. De um lugar alto não me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Com o deserto isto vai passar. Por isso resistido estou. Quando as minhas forças se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando
cuidando de mim. De um lugar ao novo me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Com o deserto isto vai passar. Por isso desistido estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. De adorar ao que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. De louvar em meias tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém? Gostaria de convidar a irmã Naurinha para estar orando pela vida do pregador nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos todo mundo orar pela vida do irmão? Amém. Senhor Deus e Pai. Ó Deus, estamos aqui reunidos na tua santa e gloriosa presença. Para te louvar, para te agradecer, para bendizer o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Ó Deus, queremos nessa noite pedir, meu Senhor, pela vida do teu servo. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha colocar, meu Deus, sobre a vida dele uma unção, um renovo. Ó Deus, que o Senhor possa colocar as palavras certas nos seus lábios. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha usar ele, meu Deus, com poder, com graça. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, derramar sobre essa vida chuvas de bênção, chuvas de paz, chuvas de renovo. Ó Deus, que a palavra que venha sair dos seus lábios, meu Deus, que não seja a palavra dele mesmo, mas que venha ser a palavra, meu Deus, do Senhor através dos seus lábios. Meu Deus, que venha contaminar, meu Senhor, de uma forma linda e poderosa nesta noite. A cada um, meu Deus, que ouvir a palavra saia dos seus lábios nesta noite. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus de bondade e misericórdia, porque o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas. Que o Senhor receba os nossos louvores, receba as nossas adorações, receba a oferta, meu Senhor, que foi depositada, meu Pai, nos seus pés nesta noite. Que o Senhor possa estar assim, meu Deus, abençoando, meu Deus, para que possa estar sempre a tua casa aberta, meu Senhor. Meu Deus, te pedimos e te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós conversamos na última vez que estive aqui, nós tratamos sobre João 4. Mas nós vamos hoje ler João 10. João 10. A partir do versículo de número 1. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: em verdade lhes digo,
quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Versículo de número 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas não desta prisca, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós mais uma vez, Senhor, te glorificamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse dia. Obrigado por nossas vidas, pela chuva que o Senhor tem derramado sobre essa terra, nossa região. Nós te glorificamos, Senhor, e te louvamos, porque o Senhor é Deus, Pai. Que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, continue conduzindo esse momento de culto, porque é o Senhor que dirige, é o Senhor que conduz, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos nas Tuas mãos, que o Senhor faça conforme aquilo que o Senhor quer, conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar o tema nessa noite: Cristo, nosso pastor. Podem repetir comigo? Cristo, nosso pastor. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós temos aqui algumas características, né? E essas características elas têm a ver com o pastor, essas características têm a ver com o ladrão, e essas características têm a ver também com as ovelhas. Então nós temos três pessoas aqui, três pessoas diferentes, na qual o João, né, em seu evangelho, ele quer nos alertar e quer fazer com que nós conheçamos. Então, quando nós chegamos aqui, ele já começa, né, Cristo falando aqui àquele povo ali em Israel, ele começa dizendo, observe comigo aí no versículo 1 do capítulo 10 de João: em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas entra por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Porém, ele deixa uma característica clara a respeito dele mesmo. Ele diz assim: mas aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, nós percebemos que Cristo deixa essa característica muito profunda de que Ele é o nosso pastor, de que Ele é o pastor que nos chama, cada um de nós, pelo nome. Mas o ponto aqui é que nós, como ovelhas, devemos ouvir a voz do nosso pastor. Aqui foi cantado no primeiro cântico, se eu não estou enganado, que nós devemos andar unidos, e ovelha tem que andar em rebanho, ovelha tem que andar unido. Geralmente, quando nós vemos ovelhas, a gente vê as ovelhas todas juntas, né? Todas ali. E quando uma se separa, não é muito bom. Mas Cristo ele começa a nos alertar para esse perigo. O perigo de reconhecer o verdadeiro pastor. E quem é esse verdadeiro pastor? Ele mesmo se apresenta e diz: eu sou o pastor. Mas também tem uma segunda característica: além de ser o pastor, o próprio Cristo ele é a porta. Onde está escrito isso na palavra? Vejamos aí comigo, versículo de número 9. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém.
Então Cristo é a porta das ovelhas. No versículo 7 ele também diz: eu sou a porta das ovelhas. É por mim que você deve entrar, não só apenas o pastor, mas também a porta. Essa porta é importante porque o ladrão ele não vai entrar pela porta. Porque é alguém que não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Mas é alguém que está totalmente fora da palavra do Senhor. E quando Cristo fala a respeito desse ladrão, ele diz aí no versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas para que Cristo veio? Mas eu venho para lhe dar vida e vida em abundância. Então esse é o pastor, irmão, pelo qual nós servimos. Alguém que veio até nós, veio até a mim, a você. Alguém que começou a nos chamar pelo nome. Alguém que nos levou para um lugar, para um aprisco, um lugar onde ele trouxe refrigério e descanso para a minha alma e para a alma dos irmãos. Um lugar onde ele nos conduz a cada dia para um lugar, para uma mesa, né, que ele prepara, para que nós venhamos sentar na sua presença e glorificar o nome dele. Então, quando nós lemos esse texto, nós vimos a profundidade desse texto, porque aqui nesse texto ele traz alguns aspectos muito importantes para a minha vida e para a tua vida, com relação, meus irmãos, à questão das ovelhas. Observe comigo aí, no versículo de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele, mas o mais importante é que ele diz aí na sequência: eu as conheço. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas, elas me ouvem, eu as conheço. Ou seja, nós temos um relacionamento. Há um relacionamento entre o pastor e a ovelha, porque ele chama e a ovelha vem. Por que a ovelha vem? Porque há uma intimidade. Há uma intimidade, um relacionamento com o seu pastor. Mas ele diz mais aqui ainda no versículo 27: eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas não apenas conhecem o seu pastor, mas elas seguem o pastor. Aleluia. Ela começa a entender que ali o seu pastor está cuidando da sua vida, que o pastor está ali junto com a ovelha, conduzindo ela para onde quiser. Mas não apenas isso, a Bíblia diz aqui no versículo de número 9, ele diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o alimento. Então aquele que entra por Cristo, entra, sai e acha o alimento, porque é Cristo que está nos alimentando a cada dia. É o pastor que está nos conduzindo a cada dia. É o pastor que cuida de nós. É o pastor que nos alcançou. E quando nós voltamos aqui um pouquinho, no capítulo de número 9, a gente vê que Cristo, ele veio alcançando as ovelhas. Ele veio procurando aqueles que estavam perdidos. Eu estive perdido. Os irmãos aqui estiveram perdidos, ao menos se você nasceu, mesmo você tendo nascido, né, em berço evangélico, mas você teve um encontro ao ouvir a voz do pastor e ele lhe chamou também para estar na sua presença. E de repente aqui no capítulo 9, havia um cego de nascença. E de repente as pessoas disseram ali: mas por que ele é cego? Porque quem pecou foi ele. Foram os pais deles que pecaram para que ele nascesse assim. Jesus falou: não, nem ele, nem os pais dele, ele nasceu assim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o ponto aqui é que o pastor foi atrás dessa ovelha perdida. Olha aí comigo no versículo de número 35 do capítulo 9. O pastor ali chega e ele pergunta aí no versículo de número 35 do capítulo 9: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Então observe, irmãos, que Jesus se apresenta para esse homem, assim como Jesus se apresentou para mim e para vocês. Então, e esse homem aqui começa a falar: eu creio. Estarão para sempre presentes em nossos corações, em obra de falecimento. É confessar que a paz, união, comunica o falecimento de
irmãos, voltando aqui, Jesus encontra aquele homem ali, depois que Jesus já havia curado ele, que ele havia recuperado a visão. Muitos ali perguntaram: quem foi que te curou? Né? Jesus, e ele falou o que foi que tinha acontecido, mas muitos não acreditaram nele. Achou que ele estava falando, né, que ele já tinha nascido enxergando, que estava mentindo ali, mas chama os pais ficam com medo, né, por conta da situação que muitos não criam em Cristo. E Cristo vai e opera a cura ali, e de repente, logo depois Cristo encontra, depois que aquele homem foi expulso, ele falou: agora posso falar contigo, você crê no Filho do Homem? Como é que eu vou crer se não sei quem é? Quem é esse homem? Me mostra isso, Senhor. O que é que você está falando aí? Cristo olhou para ele e disse assim: você já ouviu, e é aquele que está falando contigo. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, eu creio. E começou adorando ao nome de Cristo. Ele adorou o nome de Cristo. E Cristo nos chamou também como ovelhas para adorar o seu santo nome, porque Ele é o meu pastor e Ele é o teu pastor, irmãos. E nós estamos aqui passando o tempo, mas nós precisamos ter essa certeza de que Ele nos leva para o aprisco. Ele nos leva para um lugar onde Ele preparou, um lugar que traz refrigério, um lugar que traz descanso às nossas almas. E a Bíblia diz, em Apocalipse 17, ou melhor dizendo, 7:17, que o Cordeiro que se encontra no meio do trono, ele nos apacentará e ele nos conduzirá para as fontes da água da vida. E naquele dia ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então Cristo, ele continua cuidando do seu povo. Cristo, ele não se esqueceu de nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da minha casa, da tua casa. Ele cuida da minha vida, da tua vida, apesar de mim e de você. E Ele nos dá condições para continuarmos. Ele nos dá condições para andarmos. Ele nos dá condições para perseverarmos no caminho, que é Ele mesmo. Mas Ele continua falando aqui em João 10. Observe comigo em João 10, no versículo de número 27, mais uma vez. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que certeza, irmãos. Eu lhes dou a vida eterna, o Senhor está dizendo, o pastor, ele também nos dá. Além de nos alimentar, mas o mais importante é nos dar a vida eterna, nos direcionando de volta para Deus. Ele diz: jamais perecerão, e ninguém, sabe que é ninguém vai tirar as minhas ovelhas, cada um de vocês, das minhas mãos. Olha que privilégio grande, eu posso ouvir um amém dos irmãos por isso. Amém. Ninguém vai tirar você da minha mão, aconteça o que acontecer, porque você é a minha ovelha. Você tem dono, eu tenho dono, e o nosso dono é Jesus Cristo. Amém. E Ele está vivo, irmãos. A Bíblia diz que não será fácil, teremos dias difíceis, muito difíceis. Mas nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Você não está só, nós não estamos só, o Senhor é contigo. E o Senhor que é comigo e contigo, Ele diz: ei, eu que vou adiante de ti, Deuteronômio 38, sempre estarei contigo, nunca te deixarei, nem te desampararei, portanto não temas e nem te atemorizes, porque o Senhor é o teu Deus. E é esse pastor, então não depende de mim, não depende dos irmãos, mas depende do projeto que Deus tem. Porque se Ele começou, Ele vai completar o projeto dele. E do projeto dele nós fazemos parte. E a Bíblia diz: ei, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, deixe comigo, do Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Que lugar fantástico é esse?
Mais uma vez eu repetindo, é um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado na eternidade para aqueles que o amam. Aleluia. É esse o pastor que está falando na sua palavra. E ele começa a dizer aqui, que ele mesmo deu a sua vida por livre e espontânea vontade. Não foi ninguém que forçou a Cristo a se entregar na cruz. Olha comigo aí no texto, do capítulo 10, no versículo de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-lo também, para revê-lo. Este mandato recebi do meu Pai. Então Cristo se entregou por livre vontade. Ninguém forçou a Cristo a se entregar para as ovelhas. Mas ele fala, eu cuido da tua vida, eu procuro, eu vou atrás, eu trago. Mas precisam tomar cuidado com outros que vêm por aí em meu nome. Olha o que ele diz, outros virão em meu nome. Observa aí no versículo 4. Ele diz assim, que com relação ao pastor verdadeiro, que é Cristo, que é ele mesmo, ele vai na frente das ovelhas. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas o estranho, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, quando nós temos intimidade com Deus e temos sensibilidade à voz do Espírito Santo, a gente começa a entender, a gente começa a reconhecer e não ser confundido, enganado por qualquer pessoa, qualquer um que aparece. Mas aqui também Cristo nos alerta a respeito do mercenário. No versículo de número 12, observe comigo. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu, porém, sou o pastor. Então ele está falando que muitos virão ali tentando se passar por ele, o verdadeiro pastor, mas dificilmente vai se permanecer, porque ele de fato não tem amor pelas ovelhas. Mas ele tem amor, ele diz assim, porque Deus amou com tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está falando, eu não vou abandonar vocês, eu jamais os abandonarei. O pastor verdadeiro ele não abandona, e o pastor verdadeiro ele se importa comigo e ele se importa contigo. Amém, irmãos? Amém. Ele se importa tanto que lá no Davi escrevendo no Salmo de número 23, veja que tem tudo a ver com esse texto. Se os irmãos puderem abrir Salmo de número 23, mas tem tudo a ver com esse texto. Olha o que Davi escreve no Salmo de número 23. Esperar os irmãos abrirem, Salmo de número 23. Olha o tanto que ele se importa comigo e contigo, irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarão na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, irmãos? Então veja o que ele diz aqui, o Senhor é meu pastor, porque ele traz descanso à minha vida. Repita comigo, o Senhor é meu pastor porque ele traz descanso à minha vida. Nós vivemos em uma vida atribulada,
atribulada, uma vida cansativa, com muitas dificuldades. Não é que nós hoje, depois de Cristo, não temos essa vida, temos, mas é justamente dele. Ele fala assim: deita aqui, eu estou aqui contigo, converse comigo, coloque tudo aquilo que você precisa colocar diante de mim, e eu trago descanso. Olha o que ele diz aqui: ele me faz, versículo 2 do Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então o Senhor, ele traz descanso à minha vida, e traz descanso à vida dos irmãos. Mas não apenas o Senhor nos traz descanso, ele também traz direção à minha vida e a direção à vida dos irmãos. Olha o que ele diz aí no mesmo Salmo, no capítulo no versículo número 2 do Salmo 23: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome dele, ele nos guia pelas veredas da justiça, pelo caminho. E aí João vai dizer no capítulo 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é que nos conduz como ovelhas. Mas não apenas ele nos traz descanso, não apenas ele nos traz direção, mas também ele nos traz segurança. Observe comigo o versículo 4 do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que ele faz agora? Preparas-me uma mesa, onde? Na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Imagina aí, irmãos, lembra que ele fala do outro pastor? O outro pastor foge, né? Quando vê um perigo ali, um louco, né? Sai e deixa a ovelha lá, se virando sozinho. Cristo não. Cristo, ele prepara uma mesa. Aonde? Na presença de quem? Ao lobo lá. Mas não pode fazer nada, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eu me lembro, irmão Diácono Antônio, às vezes você vai na casa de alguém, tem aqueles cachorros que são valentes, né? Aí você entra ali sozinho, o que o cachorro vai fazer contigo? Não vai deixar nada, né? Aí você entra com o dono faz o quê? Manda pra lá. E ele obedece. Não obedece. Então, quando o texto fala aqui também do ladrão, a gente pode relacionar, não é que o texto está se referindo diretamente a isso, mas nós podemos relacionar com o diabo. O que é o diabo perto de Deus? O que é, irmãos? Nada. Quando a gente aprende que não foi o diabo que crucificou Cristo na cruz. Não foi. Não foi, irmãos, porque ele não tem poder para isso. Mas a Bíblia diz que foi a ira de Deus desceu sobre o seu filho, porque para nos trazer vida. Então o diabo não tem poder nenhum. E Deus controla ele. Então imagina aí, a presença dele, que Deus nos protege, nós precisamos confiar. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E aí, prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo e o meu cálice, transporta. Aleluia. Porque nós estamos na presença do pastor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E ele diz agora: bondade e misericórdia certamente farão o quê? Me seguirão todos os dias. Um dia só? Dois? 3 dias? Todos os dias da minha vida. E o que nós faremos? Habitaremos na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Em algumas versões. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos conhecer o nosso pastor. O pastor Roberto pregou o Salmo 23 aqui recentemente, não foi isso? A irmã mandou lá o vídeo. E o pastor Roberto pregou esse texto também aqui, falando da importância de se conhecer o pastor, porque o nosso pastor está voltando.
E nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar no que nós temos, nas nossas riquezas. Nós não podemos confiar no nosso conhecimento. Nós não podemos confiar na nossa sabedoria. Nós não podemos confiar na nossa força, mas no nosso pastor nós podemos confiar. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria, e não se glorie o homem na sua riqueza, mas aquele que gloriasse, gloriasse nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Então nós precisamos entender que se fosse por nós, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Se fosse por mim, por vocês, nós não estaríamos aqui, irmão, na igreja. Mas nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos chamou, e nos chamou pelo nome. Que coisa maravilhosa. Ele falou: você sabe por quê que eu chamei vocês aqui nesse lugar, diz o Senhor Jesus? Por que eu chamei? Você sabe, irmãos? Por que a gente está aqui hoje? Por conta da misericórdia do Senhor. E por conta do amor de Deus por mim e por você. Então, que Deus maravilhoso, que nos coloca no colo, que nos abraça, mas que também nos corrige na hora que precisa. Na hora que precisa, Ele vem aqui. Mas é porque Deus quer nos conduzir para o propósito que Ele preparou para a minha vida e para a tua vida. E esse propósito é algo maravilhoso. É glorificar, é louvar, é adorar, é engrandecer o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz ainda, foi aquele texto que eu mandei para vocês receber agora, no final último, 13:3, Mateus, lá no WhatsApp. Eis que o semeador saiu a semear. Então o pastor continuará trazendo as suas ovelhas, aquelas que ainda não foram encontradas. Mas ele já começou a fazer isso porque nós estamos aqui. Porque quando a gente olha para o texto de João, ele está falando para o povo de Israel, mas também ele fala sobre a gente, lá nesse texto, quer ver? Olha comigo aí no versículo 16, olha sobre a gente. E se a gente está aqui hoje é porque ele já começou a nos alcançar o povo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então ele está falando do judeu, de Israel e dos gentios. Ainda tem outras ovelhas que não estão aqui, mas vão juntar e formar a igreja de Cristo. E ele já começou, nós estamos aqui já como igreja dos gentios. E através de nossas vidas ele quer nos usar para que outras pessoas sejam alcançados pela graça, pela bondade, pela misericórdia e também recebam a vida eterna. E a vida eterna é um presente, é de graça. Eu e você não precisamos fazer absolutamente nada para receber, a não ser crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e como Salvador. E essa oportunidade é dada para cada um de nós. Eu me lembro de Dona Beth, eu não sei se eu já contei aqui. Dona Beth é uma americana, já faleceu. E ela tinha um projeto missionário, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Acho que eu já contei aqui, mas eu vou lembrar. Na cidade de Valente, com a cidade de Cisal, fica ali perto de Jacobina, aquelas regiões que tem uma cidade lá, que é o nome da cidade, Capim Grosso, por lá vai, né? O nome da cidade é Valente. E eles fizeram um projeto 3 vezes, uma senhora de mais de 70 anos. Ela vinha dos Estados Unidos pregar o Evangelho e andava assim, tranquilamente nas ruas. A senhora não está cansada? Não, quero continuar e continuar. E Deus me deu o privilégio de conhecê-la, de poder traduzir para ela. E ela lá, sem cansar de nada, eu lá morto, lá, e ela firme, mais de 70 anos, ela veio dos Estados Unidos. Teve uma outra senhora chamada Dona Dória, alguma coisa assim, o primeiro nome, que ela era mais velha ainda, só que ela não saía nas casas, mas ela veio dos Estados Unidos para participar da missão. E eles pregando 3 anos. No primeiro ano eles evangelizavam, fez a parceria com a primeira igreja batista de Valente. No segundo ano eles vieram novamente, já começam a construir o templo dos povoados. E no terceiro ano eles fazem um novo evangelismo e agregam lá na igreja, para que aquela igreja de Valente continuasse cuidando daquele pessoal.
E eles trabalham com uma ferramenta chamada Evangel, que é um cubinho, onde tem um plano da salvação. Aí você conta, né, o plano da salvação, vai falando, mostrando tudo, e você falando e você traduzindo ali. E muitas vidas ali foram alcançadas para Cristo naquele lugar. Muitas pessoas se converteram. E Deus chamou muitas pessoas. Então Deus nos chamou para isso também, para que vidas sejam alcançadas. E quando a gente vê assim, pessoas tão dispostas, né, a gente olha, Senhor, mas por que a gente não se levanta? Né? Por que o Senhor, por que a gente não se coloca à disposição? Por que a gente muitas vezes não abre a boca para falar do teu evangelho, do teu amor, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas? Tantas pessoas se perdendo, aí precisa vir alguém dos Estados Unidos para o Brasil para poder fazer o que nós deveríamos fazer. Então Deus chamou a mim e a você para que outras ovelhas também se acheguem ao Cristo e conheçam o nosso pastor. Amém? E aí o esposo dela, que veio junto também, o Ronald Clant, ele entrou em contato comigo pelo Facebook há um tempo, há uns anos. Essa missão foi em 2014. Ele falou, ei, foi você que traduziu para a Beth? Eu falei, foi. Ele ficou com a morrido. Né? Mas ele é muito feliz, né? Porque ela viveu o Evangelho de Cristo. Porque vidas foram alcançadas através da vida dela, foi um exemplo e adorou o nome do Senhor. Porque um dia Cristo chegou para ela e para mim também, para você, e falou isso aqui: você crê no Filho do Homem, você crê em mim? E mesmo nós sem saber, falando: quem é, Senhor? Foi a mesma fala de Paulo, né? Quem é, Senhor? Quem és tu? Você já tem visto esse aqui, eu creio, Senhor. E ele começou a adorar a Cristo. Mas aí, como Deus me colocou esse texto de Atos, eu não tinha preparado, eu vou ler. Eu não tinha preparado esse texto de Atos, eu vou ler para ver da mesma forma que Deus fez com Paulo, no capítulo de número 15, versículo de número. Deixa eu ver só o versículo. Melhor dizendo, capítulo de número 9, versículo de número 15. Olha o que o Senhor fala para Ananias acerca de Paulo ali. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Cristo não prometeu vida fácil para nós. Não prometeu vida fácil não, irmãos. Ó, que falou com Paulo para ver que ele vê como é que é sofrer. A vida dele foi uma vida com muitas dificuldades, mas em todas as coisas ele disse: eu sou mais que vencedor naquele que me amou. Em todas as coisas, a gente usa esse texto aí, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas a gente não lembra que ele falou: passei pela aflição, soube passar pela necessidade, mas também soube passar pela bonança, pela abundância. Mas ele cumpriu o Evangelho, ele cumpriu o seu ministério. E o bom pastor, ele continua conosco, nos alimentando todo dia. Sabe por que Cristo nos alimenta todo dia aqui no culto? Nas nossas casas? Não é simplesmente para a gente ficar cheio de alimento, mas é para que a gente possa compartilhar com outras pessoas também. É para que a gente possa abençoar outras pessoas. E quando nós abençoamos através da palavra, nós também somos abençoados, irmãos. Porque ainda está chegando um texto aqui, mas estou quase terminando. Olha o que diz: nos tempos de hoje, Deus colocou a mim e aos irmãos nesses dias. Observe comigo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista,
e cumpra o teu ministério. Por quê, irmãos? Porque as ovelhas de Cristo, elas ouvirão a voz do pastor e elas virão, diz a palavra. Elas ouvirão a vida do pastor, a voz do pastor, e elas reconhecerão. E ele diz: quando elas ouvirem a minha voz, que é a minha palavra, a palavra do Senhor, ela diz: elas virão até a mim, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém vão tirar ela das minhas mãos, porque são minhas, e eu comprei com preço de sangue, diz o Senhor. Então nós só precisamos deixar Deus nos usar como instrumento nas mãos dele, porque todo o trabalho é feito pelo Senhor, por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. E nós temos o privilégio e a honra de sermos instrumentos nas mãos de Deus, porque o Senhor vai alcançar cada uma das suas ovelhas. E quando isso acontecer, só pastor, só rebanho, iremos para onde? Para o lugar que Ele mesmo preparou para a minha vida e para a vida dos irmãos. Então o que é que nós precisamos fazer? Só seguir o nosso pastor e o conhecer mais e mais. Precisamos mergulhar por águas mais profundas, no relacionamento e intimidade com Deus. Porque nós precisamos ter a gratidão e saber que nós somos gratos por conhecer o verdadeiro pastor Cristo, e Ele nos conhecer e nos abrigar em seu aprisco, no lugar que Ele mesmo preparou para a minha vida e para a vida dos irmãos. Ele diz: eu sou o pastor, eu sou o pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então nós devemos estar mais atentos à voz do Senhor Jesus, porque Ele nos conduz. Nós somos conduzidos pelo eterno pastor Cristo, à porta da salvação, que é Ele mesmo. Nós devemos tomar posse a cada dia do alimento trazido por Cristo, que é o nosso pastor. E nós devemos ser gratos por sermos ovelhas de Cristo e por conhecer a voz do nosso pastor e segui-lo, porque Ele nos dá sensibilidade. Então, irmãos, concluindo, o capítulo 10 de João é muito profundo. Isso é evidente, principalmente nos versículos 11 e 21, onde ele diz: o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece cada uma delas e jamais as abandona. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, e repete: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele repete novamente para dar ênfase, para que nós não tenhamos dúvida: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E obviamente o pastor referido nesse contexto é Cristo. Ele reunirá em seu aprisco cada uma de suas ovelhas. E quando isso acontecer, e já está acontecendo, é bom lembrar: haverá um só rebanho, um só pastor, e nós habitaremos na presença do Senhor para todo sempre, num relacionamento profundo, e glorificando o nome do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e muito digno de ser exaltado. Então o que é que precisamos fazer? Só ouvir a voz do nosso pastor. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso? Não temos, irmãos. Não temos. Então, a palavra do Senhor está falando, e nós devemos ouvir a cada dia, e nós devemos tomar posse, e nós devemos seguir. Talvez você está aqui nessa noite, você ouviu a voz, a palavra de Deus, e a gente não toma posse. Josué e Caleb tomaram posse na terra prometida, lembra da bênção? Eles foram lá e eles falaram: a gente foi lá, tem gigantes, mas a gente continua crendo na palavra de Deus, que Deus vai nos dar a terra como Ele prometeu. Já os outros não, lá tem gigantes, vai ser difícil, não temos como chegar naquela terra, vamos ser derrotados. E a Bíblia diz que muitos não entraram na terra, ficaram de fora, mas Josué e Caleb, eles entraram e viram. E não depende de mim e você, eu estou falando que a gente só precisa crer, só isso. Eles não fizeram nada, creram, mas depois que eles creram, Deus foi dando a estratégia: você vai ter que lutar pela terra. Eles foram lutar e foram lutando, mas depois que eles creram na palavra e sabiam que Deus era o general que estava aí na frente,
Da mesma forma, hoje, Deus é o nosso general, o nosso pastor que está indo à nossa frente. Então, tome posse da palavra, tomemos posse da palavra e disse: o Senhor Cristo é o meu pastor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para nós orarmos mais uma vez. Tem algum pedido? Algum outro pedido? A gente já está orando pela família, lutada, mas algum outro pedido? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ser o nosso pastor. Mesmo nós, Pai, merecedores, mas obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor entregou a sua própria vida por nós, Senhor, para que todo aquele que no Senhor crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é um presente que o Senhor nos deu, Senhor, de graça. Apesar que o Senhor pagou um alto preço, mas para nós, Senhor, aqui nós não precisamos fazer nada, só crer e confiar e entregar nossa vida ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E o Senhor quer nos levar para um lugar que o Senhor preparou, e o Senhor vai nos levar. E nós seremos eternamente gratos, adorando o Teu santo nome, Senhor, e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que o Senhor alcance cada uma das Tuas ovelhas aqui neste lugar, aqui em Patos. Abençoe os Teus filhos que aqui estão, as Tuas ovelhas, Senhor. Como o Senhor tem cuidado de cada uma delas, como o Senhor tem colocado a Tua mão de poder sustentando cada uma delas, Senhor. O Senhor continuará fazendo isso, porque a Tua palavra diz que o Senhor sempre estará conosco. O Senhor diz que toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. E o Senhor agora nos envia por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que em Ti cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Por isso nós somos gratos por nossas vidas. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, e nos purificar, Senhor, de todo pecado, de toda injustiça, Senhor. Porque, Senhor, nós somos humanos, nós somos falhos, mas uma coisa nós dizemos: nós confiamos e nos entregamos ao Senhor no Teu altar, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Pai, que o Senhor visite essa família lutada, Senhor, em nome de Jesus, que perdeu, Senhor, um ente querido, Senhor. Que o Senhor traga forças, que o Senhor console cada coração, Senhor, cada familiar, a comunidade, Senhor, que também está junto a essa família, Senhor, nesse momento difícil. Mas nós, Pai, entregamos e colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, porque o Senhor traz refrigério e traz descanso às nossas almas e às nossas vidas. E que o Senhor, abençoe cada uma das famílias aqui presentes e nos leve às nossas casas, Pai, com o Senhor, Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós todos os dias, porque sem Ti nada podemos fazer. E que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de fazer e de querer, porque assim é, conforme a Tua vontade. Por isso nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, na quinta-feira, o pastor Alberto estará aqui com os irmãos. E no dia 28, domingo, é Diácono Davi, de Militão, ou Diácono Davi ou Militão, dos dois, mas provavelmente Diácono Davi aqui na escala. Depois Michel estará voltando, né, das férias. Mas é muito bom estar com os irmãos mais uma vez aqui, glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar. Irmão Antônio, por favor, mas está conosco aqui o irmão Antônio, né? Vocês podem dizer hoje vai estar abençoando, né? Buscando o pessoal, Binha, sua esposa, suas filhas, que Deus os abençoe grandemente. Queria só lembrar que as irmãs, para a gente continuar, né, naquela campanha de alimento. Porque a gente acha que as pessoas não tem ninguém precisando, mas tem. E é melhor dar do que receber. Então vamos ajudar o nosso. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, né?
nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa reunião. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio da salvação, do conhecimento do Teu plano para nós. Senhor amado e querido, nós colocamos as vidas de todos nós que estamos aqui nessa noite diante da Tua presença. Senhor, visita cada alma, cada coração. Tu conheces cada tormenta, Senhor. Tu conheces cada flecha, cada dardo do inimigo sobre as nossas mentes. Pai, que agora nós oramos ao Senhor para que possa estar caindo por terra todo espírito de depressão, toda tristeza da alma, toda falta de alinhamento com o Teu propósito, toda falta de conhecimento com aquilo que Tu tens para fazer. Em nome de Jesus agora, Pai, nós o repreendemos, Senhor. Vem trazer a Tua alegria, o Teu vinho novo nesse lugar. Abençoa essa semana, que seja uma semana tremenda, cheia de vitória para o Teu povo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sentir a alegria da salvação, em meio a todas as dificuldades que estamos passando nesses dias. Em nome de Jesus, vem trazer alegria à alma do Teu povo, vem trazer um refrigério, porque quando o Senhor chega, nada continua normal. Senhor, tudo muda. Senhor, tudo muda e tudo vai mudar nas nossas vidas pela presença e pelo conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aquieta a vida da Tua irmã, que nesse dia tem passado por dificuldades na sua saúde. Pai, no nome do Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, vem trazer agora cura à Tua filha. Em nome do Senhor Jesus, vem trazer cura, Senhor. Porque o Senhor tem isso também para nós. E nós cremos no Deus vivo, no Deus operante. Por isso nós te pedimos, Senhor, cura a Tua filha, que tem passado por dias difíceis. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita a sua alma, visita os seus sentimentos. Em nome do Senhor Jesus, vai trazendo cura para a Tua filha. Derrama do Teu bálsamo, Senhor, e que esse bálsamo possa espalhar por essa igreja, e que as pessoas possam sentir o cheiro, e que essa comunidade possa ver a glória do Senhor nesse lugar, e que o poder do Senhor possa emanar nesse lugar, Deus, e que vidas possam se dobrar diante do Senhor, e que possam desfrutar da vida abundante que o Senhor prometeu. Dai-nos uma semana maravilhosa, para a honra e glória do Teu nome é que nós te oramos, Senhor. Amém, Jesus. Amém.